Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. Boa noite. A epidemia de gripe suína já se espalhou por 30 países e atingiu mais de 4 mil pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são, até o momento, o país que apresentou o maior número de casos da doença, com 2.500 pessoas infectadas. Eu sou o Felipe Brando. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. 70 PMs farão parte do esquema de policiamento montado especialmente para a Marcha da Maconha, marcada para o sábado no Posto 9, na Praia de Ipanema. A caminhada, onde são esperadas 2.000 pessoas, começa às 4 da tarde. A principal reivindicação da caminhada é pela legalização do consumo da erva em lugares públicos. Eu sou Rosimere Matos. Essas e outras notícias vocês vão ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A epidemia de gripe suína já se espalhou por 30 países e atingiu mais de 4 mil pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são, até o momento, o país que apresentou o maior número de casos da doença, com 2.500 pessoas infectadas. Eu sou Miriam Oliveira e estas notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A Subprefeitura da Barra de Jacarepaguá realizou uma operação para reprimir a desordem nas ruas daqueles 2 bairros da Zona Oeste. Foram apreendidos mais de 1.700 CDs e DVDs piratas. Carros que estavam estacionados em lugares proibidos foram multados e rebocados para o depósito do Detran, dentro da cidade. Esta é a 2ª vez este mês que a Subprefeitura da região realiza essa operação na área. Eu sou Laila Gonçalves e essas e outras notícias você verá dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. 70 PMs farão parte do esquema de policiamento montado especialmente para a Marcha da Maconha, marcada para este sábado no Posto 9, na Praia de Ipanema. A caminhada, onde são esperadas 2.000 pessoas, começa às 4 da tarde. A principal reivindicação da caminhada é pela legalização do consumo da erva em lugares públicos. Eu sou Flávia Ferreira. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A epidemia de gripe suína já espalhou por 30 países e atingiu mais de 4 mil pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são, até o momento, o país que apresentou o maior número de casos da doença, com 2.500 pessoas infectadas. Eu sou Elisa Neves. Essas e outras notícias você verá dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. 70 PMs farão parte do esquema de policiamento montado especialmente para a Marcha da Maconha, marcada para sábado no Posto 9, na Praia de Ipanema. A caminhada, onde são esperadas 2.000 pessoas, começa às 4 da tarde. A principal reivindicação da caminhada é pela legalização do consumo da erva em lugares públicos. Eu sou Rodrigo Coutinho. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. Cerca de 70 PMs farão parte do esquema de policiamento montado especialmente para a Marcha da Maconha, marcada para sábado no Posto 9, na Praia de Ipanema. A caminhada, onde são esperadas 2.000 pessoas, começa às 4 da tarde. A principal reivindicação da caminhada é pela legalização do consumo da erva em locais públicos. Eu sou Thiago Fidelis. Esta e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. 70 PMs farão parte do esquema de policiamento montado especialmente para a Marcha da Maconha, marcada para sábado no Posto 9, na Praia de Ipanema. A caminhada, onde são esperadas 2.000 pessoas, começa às 4 da tarde. A principal reivindicação da caminhada é pela legalização do consumo da erva em lugares públicos. Eu sou Jorge Prado e essas e demais notícias você vê daqui a 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A epidemia de gripe suína já se espalhou por 30 países e atingiu mais de 4 mil pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são, até o momento, o país que apresentou o maior número de doenças, com 2.500 pessoas infectadas. Boa noite, meu nome é Marcelo Monteiro. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional.
Boa noite. A subprefeitura da Barra de Jacarepaguá realizou uma operação para reprimir a desordem nas ruas daqueles dois bairros da Zona Oeste. Foram apreendidos mais de 1.700 CDs e DVDs piratas. Carros que estavam estacionados em lugares proibidos foram multados e rebocados para o depósito do Detran, no centro da cidade. Esta é a segunda vez este mês que a subprefeitura da região realiza esta operação na área. Eu sou Viviane Nascimento. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. 70 PMs farão parte do esquema de policiamento montado especialmente para a Marcha da Maconha, marcada para sábado no Posto 9, em Ipanema. A caminhada, onde são esperadas mais de 20 mil pessoas, começa às 4 da tarde. A principal reivindicação da caminhada é pela legalização do consumo da erva em lugares públicos. Eu sou Cimeia Efer. Essas e outras notícias vocês verão no Jornal Nacional. A epidemia da crise suína já se espalhou por 30 países e atingiu mais de 4 mil pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são, até o momento, o país que apresentou o maior número de casos da doença, com 2.500 pessoas infectadas. Eu sou Cristiane Brito. Estas e outras notícias vai ver em 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A epidemia da gripe suína já se espalhou por 30 países e atingiu mais de 4 mil pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos, até o momento, é o país que apresentou o maior número de casos da doença, com 2.500 pessoas infectadas. Eu sou Tatiana Lourenço. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A epidemia de gripe suína já se espalhou por 30 países e atingiu mais de 4 mil pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são, até o momento, o país que apresentou o maior número de casos da doença, com 2.500 pessoas infectadas. Eu sou Rafaela Monsores. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A epidemia de gripe suína já se espalhou por 30 países e atingiu mais de 4 mil pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são, até o momento, o país que apresentou o maior número de casos de doenças, com mais de 2.500 pessoas infectadas. Eu sou Felipe Carvalho. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A epidemia de gripe suína já se espalhou por 30 países e atingiu mais de 4 mil pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são, até o momento, o país que apresentou o maior número de casos da doença, com 2.500 pessoas. Eu sou Claudiane Gomes e essas e outras notícias você vai ver em 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A epidemia de gripe suína já se espalhou por 30 países e atingiu mais de 4 mil pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são, até o momento, o país que apresentou o maior número de casos, com 2.500 pessoas infectadas. Eu sou Marcele Caetano e estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A subprefeitura da Barra de Jacarepaguá realizou essa semana uma operação para reprimir as desordens na rua daqueles dois bairros da Zona Oeste. Foram apreendidos mais de 1.700 CDs e DVDs piratas. Carros que estavam estacionados em lugares proibidos foram multados e rebocados para o depósito do Detran no centro da cidade. Esta é a segunda vez este mês que a subprefeitura da região realiza esta operação na área. Eu sou Camila Fernandes. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. 70 PMs farão parte do esquema de policiamento montado especialmente para a Marcha da Maconha, marcada para sábado no Posto 9, na Praia de Ipanema. A caminhada, onde são esperadas 2.000 pessoas, começa às 4 da tarde. A principal reivindicação da caminhada é pela legalização do consumo da erva em locais públicos. Eu sou Ana Suan e estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. 70 PMs farão parte do esquema de policiamento montado especialmente para a Marcha da Maconha, marcada para sábado, no Posto 9, na Praia de Ipanema. A caminhada, onde estão esperadas 2.000 pessoas, começa às 4 da tarde. A principal reivindicação da caminhada é pela legalização do consumo da erva em lugares públicos. Eu sou Sabrina Estelita. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional.
Boa noite. A Subprefeitura da Barra de Jacarepaguá realizou uma operação para reprimir a desordem nas ruas daqueles 2 bairros da Zona Oeste. Foram apreendidos mais de 1.700 CDs e DVDs piratas. Carros que estavam estacionados em lugares proibidos foram multados e rebocados para o depósito do Detran no centro da cidade. Esta é a segunda vez este mês que a Subprefeitura da região realiza esta operação na área. Eu sou Juliana Rodrigues. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. 70 PMs farão parte do esquema de policiamento montado especialmente para a Marcha da Maconha marcada para sábado no Posto 9, na Praia de Ipanema. A caminhada, onde são esperadas 2.000 pessoas, começa às 4 da tarde. A principal reivindicação da caminhada é pela legalização do consumo da erva em lugares públicos. Eu sou Ginguiola Severiano. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A Subprefeitura da Barra de Jacarepaguá realizou hoje uma operação para reprimir a desordem nas ruas daqueles bairros da Zona Oeste. Foram apreendidos mais de 1.700 CDs e DVDs piratas. Carros que estavam estacionados em lugares proibidos foram multados e rebocados para o depósito do Detran no centro da cidade. Esta é a segunda vez esse mês que a Subprefeitura da região realiza essa operação na área. Eu sou Rosângela Lordelo. Esta e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. 70 PMs farão parte do esquema de policiamento montado especialmente para a Marcha da Maconha, marcada para sábado no Posto 9, na Praia de Ipanema. A caminhada, onde são esperadas 2.000 pessoas, começa às 4 da tarde. A principal reivindicação da caminhada é pela legalização do consumo da erva em lugares públicos. Eu sou Tatiele Domingos. Essas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A epidemia de gripe suína já se espalhou por 30 países e atingiu mais de 4.000 pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são, até o momento, o país que apresentou o maior número de casos da doença, com 2.500 pessoas infectadas. Eu sou Bárbara Freitas. Esta e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. 70 PMs farão parte do esquema de policiamento montado especialmente para a Marcha da Maconha, marcada para sábado no Posto 9, na Praia de Ipanema. A caminhada, onde são esperadas 2.000 pessoas, começa às 4 da tarde. A principal reivindicação da caminhada é pela legalização do consumo da erva em lugares públicos. Eu sou Rosemary Bastos. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A epidemia de gripe suína já se espalhou por 30 países e atingiu mais de 4.000 pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são, até o momento, o país que apresentou o maior número de casos da doença, com 2.500 pessoas infectadas. Eu sou Maurício Dias. Estas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A Subprefeitura da Barra de Jacarepaguá realizou uma operação para reprimir a desordem nas ruas daqueles 2 bairros na Zona Oeste. Foram apreendidos mais de 1.700 CDs piratas e carros que estavam estacionados em lugares proibidos foram multados e rebocados para o depósito do Detran no centro da cidade. Essa é a segunda vez este ano que a Subprefeitura da região realiza essa operação na área. Eu sou Leonardo Marques. Essas e outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A epidemia de gripe suína já se espalhou por 30 países e atingiu mais de 40.000 pessoas. Os números foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos são, até o momento, o país que apresentou o maior número de casos da doença, com 2.500 pessoas infectadas. Eu sou o Leonardo e essas outras notícias você vai ver dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. A Subprefeitura da Barra de Jacarepaguá realizou uma operação para reprimir a desordem nas ruas daqueles 2 bairros da Zona Oeste. Foram apreendidos mais de 1.700 CDs e DVDs piratas. Carros que estavam estacionados em locais proibidos foram multados e rebocados para o depósito do Detran no centro do Rio. Esta é a segunda vez esse mês que a Subprefeitura da região realiza essa operação na área. Eu sou Alessandra Lima. Essas e outras notícias você vê dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Boa noite. 70 PMs farão parte do esquema de policiamento montado especialmente para a Marcha da Maconha, marcada para sábado no Posto 9 da Praia de Ipanema. A caminhada, onde são esperadas 2.000 pessoas, começa às 4 da tarde. A principal